Da política, vamos falar sobre o cenário empresarial catarinense, porque o empresário está otimista. Um levantamento das tendências dos pequenos negócios catarinenses, levantamento realizado pelo Sebrae no primeiro trimestre de 2024, aponta otimismo na economia. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o analista de dados e coordenador do Observatório de Negócios do Sebrae no estado, Cláudio Ferreira, que de forma remota, conversa conosco a partir de agora aqui no Jornal da Manhã. Cláudio, muito bom dia para você, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Opa, mesmo também. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Muito bem. Cláudio, como é que foram os principais fatores que contribuíram para esse otimismo todo dos empresários catarinenses com relação à economia neste ano? Então, o Sebrae, a cada 3 meses, sempre no início de cada trimestre, nós fazemos um levantamento, tanto com os MEIs, as microempresas e as EPPs, então estamos falando aí de empresários que podem faturar de 81 mil até 4 milhões e 800 milhões ano, um levantamento para comparar sempre o trimestre que encerrou com o anterior. Então, a gente está falando do primeiro trimestre. E também a gente olha uma expectativa, que é onde que a gente viu muito dessa questão mais otimista. Isso foi feito no início de abril. E um dado que nos chamou muita atenção relacionado à questão do otimismo foi que nesse último trimestre, de janeiro, fevereiro e março, as empresas que informaram estar realizando algum investimento, ela chegou a 36%. E normalmente esse patamar aí, ele fica em 30% para esse período aí, também nesse índice. E somado a isso, quando também nós questionamos a expectativa dele com a economia, a gente viu que pela primeira vez o número de empresários que consideram que a economia possa melhorar, ela foi superior àqueles que consideram que ela possa piorar. Também foi próximo de 45% esse índice. Então, foi uma inversão muito diferente do que a gente viu, por exemplo, cerca ali de 2 anos atrás. Agora, Cláudio, a gente sabe que as micro e pequenas empresas são a força motriz do estado de Santa Catarina. E quais são os setores que estão mais otimistas em relação a essa economia catarinense para 2024? Tem algum setor que se destaca em relação ao outro? De modo geral, quando a gente olha para frente, e se a gente for ver ali os números desse primeiro trimestre, que aí na média geral, isso é bem normal, tá? O primeiro trimestre ele tende a ser pior do que foi o último trimestre, por uma questão até meio lógica relacionado ao fator da sazonalidade, que muda, e a gente vê que os setores ali, no caso o setor de serviço, ele sai bastante dessa ótica de um pouco mais de dificuldade. Ele, por exemplo, no primeiro trimestre foi o menos impactado. As empresas aí, na média, elas tiveram uma redução de 10%, enquanto que o setor de serviços foi 2% só. E quando a gente olha para frente também, que aí esse trimestre que a gente vai estar encerrando agora no mês de junho, também é um setor que está prevendo aí até 19% de incremento já de faturamento. Então, uma visão bem diferente do que a gente teve nesse primeiro trimestre. E tem alguns segmentos, o próprio setor industrial também, a questão da construção civil é um segmento assim, que ele tem uma cadeia produtiva muito grande, até em relação ao número de empresas, talvez seja aquele que a gente possa afirmar aí que mais empresas atuam, considerando toda a conjuntura indústria e também principalmente serviço, e a própria cadeia também de material de construção. Esse segmento a gente viu também que foi na questão de empregos que ele se destacou nesse período passado, sabe? Então, são alguns setores que a gente possa dizer que, claro, dentro de algumas coisas que podem ainda melhorar em relação principalmente ao cenário econômico, principalmente a questão de juros, que a gente vê ainda um pouquinho já de inversão, para um pouco mais de dificuldade para baixar no médio prazo aí, mas são alguns segmentos que se destacaram, principalmente o segmento do setor de serviços.
Ô Cláudio, eu queria tocar mais uma vez nesse ponto, quando você fala na questão do crescimento, né? Na tua opinião, você como um profissional da área, qual é a importância dessa relação em crédito e investimento, né? Entre crédito e investimento, para o crescimento dessas empresas? Sim, sim. A questão de crédito e a própria pesquisa também ela foi muito feliz em mostrar o quanto, né, que o crédito ele tem a capacidade de alavancar todo, né, essa cadeia de investimento, de melhoria da economia, de modo geral, porque a gente percebeu também nesse estudo que aumentaram o número de empresas que recorreram a crédito, né? No trimestre anterior eram 19%. E agora passou para cerca de 28%. Então, enquanto a gente tinha dois empresários que procuravam, agora a média passou para 3%. Tá? E quando a gente faz uma comparação também daquelas empresas que investiram, né, com aquelas que não conseguiram, a gente vê que os resultados são diferentes. Tem uma tendência ali de 19% até 25% a mais de algum tipo de ganho, seja comprar mais, seja vender mais, seja ter mais lucro do que aquelas. Então, o crédito ele consegue, né, de alguma forma, viabilizar. E a pesquisa também mostra que mais da metade dos empresários que conseguiram fazer algum investimento foi através do crédito. Então, não só a questão, né, de ter o acesso, mas facilitar também aspectos como a própria garantia, agilidade, né, desse recurso chegar, são fundamentais para o empresário, tá? Porque ele realmente consegue alavancar, né, a economia. E também nesses momentos, né, às vezes a gente associa o crédito, né, como uma coisa assim, não, de dificuldade. Não. Esse tipo de crédito é um crédito que ele vai estar alavancando mais economia, vai estar gerando emprego, né, ele vai estar gerando mais lucro, vai estar gerando mais impostos, tá? Porque ele se dá através, né, dos empresários que têm essa capacidade, né, de fazer toda essa movimentação da economia, né, então sendo muito fundamental. E nesse sentido o próprio Sebrae também estimula, tá? Nós temos o apoio ao FAMP, que é uma forma de você estar tendo, né, uma cobertura de garantia, tá? Nós temos hoje o programa Acredita Brasil aí, que está sendo apoiado também, né, pelo Sebrae. Tá, então, o crédito é fundamental e a gente consegue mostrar também através da pesquisa o quanto que ele alimenta toda a economia. Cláudio, a pesquisa mostrou que 45% dos entrevistados acreditam em aumento de vendas já nesse período de abril a junho, né? Nós estamos passando a segunda, né, indo para a segunda, já estamos na segunda quinzena do mês de junho, e olhando para frente, olhando para o próximo semestre até mesmo, esse otimismo é natural que se mantenha ao longo do próximo semestre, mesmo com a eleição em todo o país, ou o empresário catarinense pode e deve aguardar as movimentações da economia, não só catarinense, mas em todo o país, para a gente ter um dado mais concreto aí sobre o segundo semestre de 2024? Sim. A economia ela é muito dinâmica, né? O próprio trabalho que nós fizemos foi em abril, né? De lá para cá a gente teve a situação, né, do Rio Grande do Sul, que mudou muito, né? Lamentavelmente tudo que aconteceu aí, e aí isso faz com que a economia tenha também que estar dando suporte, né? A gente vê também uma questão inflacionária aí que também muda, né? Mas o que a gente percebe, tá, é que também nesses comparativos de pesquisa que a gente faz, tá, já de mais de 10 anos, tá, é que o empresário naturalmente ele tem que ser otimista por pior que seja o cenário, tá? E há agora esse otimismo que a gente detectou, que foi, que seja ali no mês de abril, ele tem, né, um sentido, porque se você for analisar também, vou trazer alguns dados da economia, tá, do Estado, nós temos hoje, tá, acumulado até aqui 80 mil empregos gerados, e eu não estou falando só de microempresa, mas as microempresas estão contribuindo com 58% desse total. A gente tem uma questão do recurso que está circulando através também dessa geração de empregos maior, tá? A própria questão também do valor de renda, né, do trabalhador, ele teve algum incremento, tá? Que foi cerca de 3%, 2% nos quebradinhos, agora não tem a precisão aí.
E o número também de pessoas que se dizem com dívidas atrasadas, isso tem alguma sinalização aí que está diminuindo um pouquinho, tá? Então, quando a gente traz alguns dados desses aí, tá? E a própria taxa de desemprego também do Estado, né, que hoje está possivelmente no menor patamar, em torno de 3,2%, isso traz um alento e a percepção que o nosso Estado tem alguns diferenciais, tá? Mas a gente tem que reconhecer que a economia é muito dinâmica, mas nisso que a gente consegue trazer alguns dados, fazer esses vínculos, a gente vê uma relação desse sentido. Agora, fatores na economia sempre podem acontecer, há algum cuidado sim, mas há ainda um movimento de expectativa de crescimento do PIB, né, de seguir positivo também. Então, isso segue ainda trazendo um nível de otimismo melhor do que anos passados, mas o cuidado, né, o receio, né, sempre vai ter quando se trata de economia. Cláudio, para a gente finalizar o nosso bate-papo, às 8h39 da manhã, aliás, às 7h39 da manhã, essa pesquisa ouviu mais de 800 empresários, né, divididos entre microempreendedores individuais, os chamados MEI, microempreendedores e também pequenas empresas em várias regiões aqui do estado de Santa Catarina. Na sua opinião, teve alguma região que também mais lhe chamou a atenção e se de repente essa região pode surpreender nos próximos meses? Tradicionalmente, né, nesse período de primeiro trimestre, as regiões assim mais litorâneas, né, elas são beneficiadas porque a movimentação turística do litoral, né, ela é mais intensa, né? Então, pela questão assim de histórico econômico e diversidade econômica, a região da Foz é uma região que ela vem se destacando em vários números, tá? Então, essa região, né, a própria Grande Florianópolis também, tá? Mas, de modo geral, tá, a economia ela teve alguns alentos assim, melhores para esse período, mas no que se refere ao período que passou, as regiões litorâneas. Tá? E como a gente está vendo também a prestação de serviços, né, como quem está assim, mais otimista, tá? Todas essas regiões onde e a gente tem uma cadeia produtiva, né? A própria questão logística é muito forte, né? Então, toda a movimentação portuária, né? A forma como é a configuração do Estado, né? Onde o agro é muito forte, tem todo esse deslocamento, isso tudo contribui, então, de uma forma né? Praticamente integrada aí, né? Para que as regiões, de modo geral, elas venham a despontar melhor do que até então foi o primeiro trimestre. Cláudio, para a gente finalizar rapidamente aqui, o cenário econômico do Rio Grande do Sul pode ter algum impacto para o empresário em Santa Catarina ou é cedo para a gente ter uma resposta para essa pergunta? Na verdade, não só a nível de Santa Catarina, mas Brasil, né? Há algumas expectativas aí até já de uma redução, né, de PIB, né? Ontem, por exemplo, eu estava vendo uma notícia ali que só no os 12 primeiros dias de junho teve uma redução de 1 bilhão, né, de geração de impostos, né? Se há uma dificuldade, né, na economia de lá, né, quer dizer, menos pessoas circulando, né, a questão turística, né, que é muito integrada entre os municípios, isso afeta, né? Então, algum impacto tem, mas a gente sabe que, né, e deseja, e todo o trabalho tem sido feito, né, para que essa recuperação ela se dê o mais rápido possível, tá? Agora, dimensionar o quanto, né, é um pouquinho mais difícil, né? As regiões de fronteira, por exemplo, elas vão estar sentindo um pouco mais, né? Mas sim, esse impacto com certeza tem, né, mas ele é passageiro. Cláudio Ferreira, que é analista de dados e coordenador do Observatório de Negócios do Sebrae aqui no estado. Cláudio, nosso muito obrigado pelo bate-papo e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Um ótimo dia.